O Conselheiro Capaz. Capítulo 9. Alguns princípios das técnicas noutéticas. Conduzindo o cliente à autodisciplina. Será que o aconselhamento diretivo, com sua forte ação estruturadora, conduz à dependência? Sem dúvida, o perigo existe. Mas visto que a meta do aconselhamento noutético é levar o cliente à autodisciplina, os conselheiros noutéticos desenvolveram métodos para desestimular a dependência do cliente. Antes de voltarmos para estes, é bom refletir por um momento no uso bem-sucedido de forte estrutura em um contexto diretivo, uso feito por instrutores de todas as artes e desportos. O professor de música e o técnico de futebol usam métodos parecidos, e seu objetivo é também a produção autodisciplinada a qual a estrutura leva. Os conselheiros que se fazem, na verdade, professores e técnicos, não encontram maior dificuldade em fazer a transição do que aqueles. A passagem de Hebreus 12, discutida no capítulo anterior, mostra a estreita relação que existe entre o treino atlético e o treino em santidade. Outro método usado com frequência emprega medidas de transição calculadas para romper a dependência do cliente por meio da rampa de voo. Nas primeiras sessões, os conselheiros com frequência ajudam os clientes a resolver os seus problemas, tomando a liderança na penetração de alguns dos seus problemas junto com eles. Isso faz pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, capacita os clientes a obterem pronto ou imediato alívio e os leva depressa a inverter o ciclo descendente da derrota. Em segundo lugar, dá aos clientes a oportunidade de verem como os problemas podem ser solucionados com recursos bíblicos, pois o conselheiro, empregando as escrituras, serve de modelo disso para eles. Mas aí, em razão do alívio recebido e da estrutura dada, chega a hora em que pode ser feita a transição da liderança do conselheiro para a do cliente na solução dos problemas. Nesse ponto de transição, a resolução do problema é iniciada no gabinete, como sempre, mas, de propósito, não é solucionada ali. Em vez disso, os clientes são enviados para casa para continuarem investigando até que cheguem a uma solução bíblica. Isso significa que deverão aprender a manusear pessoalmente as escrituras para a busca da solução de problemas. Esse procedimento em geral anda do seguinte modo: durante várias sessões, o conselheiro ajuda os clientes a resolverem 2 ou 3 problemas representativos de uma lista preparada pelos próprios clientes. É da maior utilidade conseguir que os clientes componham essa lista de áreas de conflito juntos, em casa, se não por nenhuma outra razão, por esta, que por tal projeto, pessoas que não se comunicam iniciem o processo regular e diário de comunicação que resolve problemas. No próprio processo de acordo sobre as áreas de conflito, ambas as partes começam a trabalhar juntas. Esse esforço cooperativo talvez constitua a primeira vez em que as partes fizeram um genuíno esforço combinado com vistas a solucionar os seus problemas. Só isso já é um significativo passo para a frente. Quando trazem a lista pronta, elabora-se uma agenda baseada nela, pondo em destaque as prioridades. As prioridades podem ser determinadas: 1. Pelo caráter urgente do problema. 2. Pela habilidade com que os clientes manejam os problemas na ocasião. Vários problemas são depois tratados de modo definitivo nas sessões de aconselhamento
numa tentativa de chegar a soluções bíblicas. Durante o processo, os princípios da investigação e verificação cristã são ensinados pelo exemplo e por preceito. O estímulo decorrente do êxito obtido na solução de alguns problemas ajuda os clientes a verem que toda vez que trabalharem biblicamente em seus problemas, poderão encontrar as respostas que Deus tem para elas. Frequentemente, a esperança aumenta com rapidez. As soluções são alcançadas no gabinete, onde os clientes são incentivados a participar cada vez mais no desenvolvimento das soluções. Depois, quando os clientes já começaram a comunicar-se no gabinete e parecem estar pegando o jeito de resolver problemas biblicamente, o conselheiro os solta na primeira rampa de voo. Estes fazem o seu primeiro voo em solo. Portanto, raramente os conselheiros esgotam a lista nas sessões de aconselhamento. Em geral, não é desejável fazê-lo. Quando o casal é mandado para casa para completar a solução de um problema que parece estar marchando rumo a uma solução satisfatória, pede-se-lhe que traga os resultados, geralmente escritos, na sessão seguinte. Em alguns casos, por exemplo, questões de grande urgência, o conselheiro pode pedir que seja feita uma comunicação telefônica dentro de 1 ou 2 horas depois de terminada a verificação em casa. Este é um meio de exercer a necessária pressão sobre alguns que, de outra maneira, talvez não completassem a incumbência passada para casa. Em cada sessão, o conselheiro marca problemas específicos da agenda ou de qualquer outra parte como tarefa de casa. Ele anota sugestões concretas no caderno de tarefas do cliente sempre que possível. Por exemplo, traga a lista de compras que você usou com o nome e o preço de cada artigo que você adquiriu nesta semana. Pode-se usar para anotar as tarefas uma caderneta ou bloco de cerca de 10 por 15 centímetros, levando o título de Progresso na Solução de Problemas, com páginas cinza e amarelas. As primeiras 6 páginas cinzentas representam a primeira metade do período de aconselhamento, antes de o cliente vencer o pior. As 6 páginas amarelas que se seguem representam o período devotado ao trabalho mais positivo de estabelecer padrões bíblicos. Páginas amarelas poderão ser acrescentadas antes da 6ª semana, ou mais páginas cinzentas poderão ser usadas depois da 6ª semana para indicar progresso acelerado ou o oposto. A estrutura com flexibilidade capacita os clientes a olharem os marcos quilométricos. O caderno de tarefas de casa tem sido um dos mais úteis recursos para a produção de esperança e para provocar motivação entre os clientes. Marcam-se tarefas de casa toda semana. O progresso e a motivação podem ser aferidos pelos resultados. A sessão seguinte geralmente se abre com uma discussão da tarefa de casa. Clientes confusos, emocionalmente perturbados, precisam de tarefas escritas ou irão esquecer as orientações dadas no aconselhamento. O caderno também vai se tornando um manual personalizado ao qual o cliente pode recorrer no futuro para socorrer-se. As sessões de aconselhamento não vão perder o impacto no meio da semana que as separa, visto que o caderno de tarefas passa a ser um conselheiro diário que o cliente leva consigo para casa. Os clientes podem usar também um formulário de solução de problemas que consiste de 4 colunas. Esse formulário, cor-de-rosa, deve ser ajustável ao caderno de tarefas de casa. Esse deverá ter capa de acetato e um dispositivo de encadernação removível, geralmente de plástico, facilitando
o manuseio do conselheiro e do cliente, juntamente com outras folhas, que a cada passo deverão ser inseridas. O formulário pode ser usado para registrar como foram enfrentados os problemas, velhos ou novos, surgidos durante a semana. A folha capacita o conselheiro a estruturar a informação que receber concernente à tarefa de casa. E também serve de lembrete para ele, capacitando-o a medir o crescimento e o progresso. Em geral, os conselheiros sabem que os clientes estão prontos para receber alta quando percebem que estão começando a resolver por conta própria problemas que não haviam sido dados como tarefa. Frequentemente, o formulário capta esta ou aquela informação que, de outro modo, poderia passar despercebido. Quadro de avaliação de problemas. Nesse quadro, nós temos 4 colunas. Estão divididas em linha horizontal na folha. Na primeira coluna, nós temos o problema. O que aconteceu? Deve-se descrever o problema. Na segunda coluna, que fiz? Minha reação deve ser escrita. Na terceira coluna, o que deveria ter sido feito? Reação bíblica. Cite e explique a referência. Quarta coluna. Que devo fazer agora? Descreva os passos a serem dados para corrigir as coisas. Comumente, os conselheiros acham necessário explicar aos clientes, tintim por tintim, os métodos para fazer as coisas. Ensinam-lhes, primeiro, a planejar suas metas de longo alcance. Mostram-lhes, depois, como planejar alvos de menor alcance que têm que ir sendo atingidos durante o percurso seguido para alcançar os objetivos de longo alcance. Em terceiro lugar, todos os objetivos são programados tão meticulosamente quanto possível. Em quarto lugar, o planejamento deve ser seguido pela prática. As metas programadas tornam-se incentivos. É mais fácil atirar em alvos mais próximos. 2. Marcos para medir distâncias. A consecução dos objetivos pode ser conferida. Quando as metas próximas são alcançadas segundo o previsto no programa ou antes, o cliente ganha esperança. Se ele se atrasa em relação ao programa, pode ser estimulado a fazer renovados esforços antes que fique muito tarde para parar. A dupla questão é: os objetivos são atingidos de acordo com o programa feito? Os conselheiros são cuidadosos quanto a ajudar os clientes a julgarem se as metas são realistas? O cliente está atirando muito alto ou muito baixo? Muitas vezes é preciso ser específico acerca de muitas coisas que, erroneamente, costumam ser dadas por concedidas. Por exemplo, ao ensinar crianças a obedecer aos pais, fazendo um serviço, os conselheiros podem sugerir: primeiro, que ouçam cuidadosamente todas as instruções, preste atenção. Segundo, que peçam explicações ou demonstrações sempre que necessário. Assegure-se de que entendeu. Terceiro, que façam a tarefa na primeira oportunidade, não deixe para depois. E a isto se aduz a advertência: não se deixe distrair por outras coisas. Bom conselho que se ajusta ao quadro é: sempre que você tomar a decisão de fazer alguma coisa, planeje-a. Isto é, planeje ao menos o primeiro passo e uma data experimental de conclusão. O exemplo da obediência de Abraão a Deus salienta vividamente o ponto 3.
quando Deus o chamou. Ele mandou executar o mais desagradável dever da sua vida. O sacrifício de Isaac. Levantou-se Abraão de madrugada. Ele não protelou, registrando o progresso. Quando os clientes resolvem problemas, é boa ideia fazê-los registrar os resultados do seu trabalho. Colocar alguém em forma escrita os seus pensamentos, mas provavelmente o leva a expressar suas ideias com maior clareza. Pelo menos, haverá mais motivo para que o faça. A pessoa terá que estar mais segura de suas ideias se tiver que expressá-las por escrito, visto que devem concordar sobre a redação final do registro dos resultados do seu trabalho. É menos provável que os clientes pensem que chegaram a acordos mútuos se isso não se deu. Assim, as soluções propostas, quando escritas, são animadoras, evidências de comunicação, e quando as soluções são expostas em forma escrita, o risco de compreensões errôneas posteriores é menor. Sobretudo, nenhuma das partes pode alegar ignorância de um acordo escrito. As partes podem ser levadas mais facilmente a manter os seus compromissos. Além disso, os resultados concretos do esforço, sendo preservados em forma tangível, podem ser relidos e reconsiderados mais tarde. Se devem ser feitos acréscimos ou alterações mediante novas negociações, as partes envolvidas têm algo com que começar, em vez de partirem de novo da estaca zero. Referências remissivas a registros feitos são um modo de acionar a bomba para que jorrem novas ideias. Escrever e registrar é especialmente importante para os clientes cujas vidas não estão estruturadas, porquanto o próprio meio tende a promover a estruturação. Estas são apenas algumas das razões porque se devem solicitar com frequência dos clientes registros escritos de várias espécies. O caderno de tarefas de casa, no qual podem ser inseridas as contribuições do cliente, como também as incumbências dadas pelo conselheiro, vem a ser um documento conveniente e útil, no qual o cliente pode conservar um registro tangível das suas sessões de aconselhamento. Generalizando. Há o perigo de que o conselheiro diretivo se torne mera generalização, uma coisa jamais encontrada na Escritura. Tem-se visto que a generalização é contraproducente. No aconselhamento, a generalização deve desenvolver-se indutivamente de aplicações específicas. Quando os clientes deixam de tratar os problemas específicos, raramente os resolvem. Uma pessoa que estava em treinamento apontou o fato de que a grande vitória na instrução que vinha recebendo no aconselhamento foi ganha quando ele se deu conta de quão importante é resolver primeiro problemas específicos e depois usar as soluções como elementos ilustrativos dos princípios gerais que ele precisava aprender para o futuro. Manejar questões específicas também traz esperança. Os clientes veem que, pelo menos em um caso, lhes foi possível chegar a uma solução bíblica de um problema. Cresce, então, a esperança de que outros problemas poderão ser solucionados de maneira semelhante. A solução bíblica dos problemas logo cresce positivamente, qual bola de neve. Acima de tudo, a solução de uns poucos problemas específicos põe os clientes em melhor posição para lutar com outros problemas, desde que o peso da culpa e da tensão causada por alguns problemas já foi aliviado. Mediante a solução de problemas específicos existentes, os
clientes aprendem melhor os princípios necessários para a solução de novos problemas. Uma coisa por vez. Às vezes, os conselheiros devem seguir o método do iceberg no começo das sessões de aconselhamento. Inicialmente, os clientes podem manter sob a tona da água 4/5 dos seus problemas, às vezes os mais profundos ou os mais difíceis. Geralmente, contudo, os conselheiros noutéticos conseguem ter ampla visão do problema inteiro na primeira ou na segunda entrevista, possivelmente em parte graças ao nosso inventário de dados pessoais elaborado com o propósito de se chegar até as raízes dos problemas. Mas, se o conselheiro quiser chegar rapidamente ao problema que apresenta dificuldades mais profundas, deve aprender a levar a sério os problemas que os clientes apresentam no início. O problema de apresentação pode ser apenas um problema que tende a complicar-se e que se desenvolve partindo do problema de realização e do problema de pré-condicionamento. Todavia, o problema de apresentação não deve ser menosprezado, como parece que alguns opinam. Os que seguem essa prática normalmente presumem que o cliente tem escassa noção daquilo em que consiste o seu problema real. Daí o conselheiro deve passar por alto o problema de apresentação e fazer sondagens profundas para desencavar o verdadeiro problema. Sua tarefa, então, consiste em mostrar ao cliente que o que este pensa que é seu problema não é, na verdade, o problema. Embora seja certo que, em alguns casos, as pessoas não são capazes de aprofundar-se além dos seus sintomas, mas frequentemente, na sessão de abertura de uma entrevista noutética, o cliente apresenta um problema genuíno, com maior frequência ainda vários. Em grande parte, isso é porque os clientes são estimulados a focalizar não o que sentem, sintomas, mas o comportamento. Tal problema pode ou não ser o mais grave. O problema de apresentação pode ser apenas um problema de complicação ou secundário, mas mesmo este é geralmente um problema genuíno, que por isso deve ser encarado com seriedade. Quando o conselheiro dedica tempo a ajudar o cliente a resolver este problema, ainda que ele não seja o mais profundo e o mais difícil, não se deixou desviar do assunto principal, se sabe o que está fazendo. Ao contrário, ele assegurará ao cliente que pretende considerar outros pontos oportunamente, acrescentando, porém, que só lhe é possível manusear os dados que lhe são fornecidos e que sua intenção é tratar com seriedade tudo quanto lhe for apresentado. O conselheiro pode encarar seriamente tudo o que lhe for apresentado e, ao mesmo tempo, orientar a apresentação de dados com vistas à conduta e à solução do problema, dizendo algo como: Chico, quando você traçar todos os fatos, poderei ajudá-lo a traçar um curso bíblico de ação. Soluções bem-sucedidas de problemas de apresentação têm o condão de dar ânimo e esperança aos clientes, os quais, então, em geral, descerram rapidamente fatos de maior importância. Às vezes, o cliente quer testar o interesse do conselheiro, a habilidade com que lida com as necessidades ou os seus métodos, e o fazem mediante a apresentação de problemas secundários. Levar a sério os clientes capacita o conselheiro a fazê-los aceitar mais aconselhamento acerca de necessidades mais cruciais. Na verdade, os problemas secundários ou de complicação são geralmente menores e mais simples, e daí de manejo mais fácil e melhor no início.
Trata-se de problemas como o de sentimentos de depressão que levam a pessoa a falhar no cumprimento de obrigações como passar roupa e fazer a faxina da casa. Resolver rapidamente problemas de natureza mais simples, graças ao fato de se lhes dar pronta atenção, sem excluir o trabalho relacionado com outros dados mais complexos, produz esperança. Contudo, a solução de qualquer problema, não importa quão pequeno seja, pode ser usada para dar início à inversão do ciclo descendente, que resultou nesses problemas secundários ou de complicação. Os problemas de apresentação envolvem necessariamente a discussão de problemas de realização, visto que os primeiros surgem destes últimos. Assim, a discussão de um problema de apresentação pode ser apenas o primeiro passo de uma escavação mais profunda. Em acréscimo, a remoção dos problemas secundários frequentemente alivia o cliente o bastante para capacitá-lo a lutar com maior eficiência com problemas que apresentem mais dificuldade. E, finalmente, a simplicidade dos problemas menores e a consequente simplicidade das respectivas soluções também permitem ainda maior clareza no ensino desses princípios. Desse modo, nem tudo precisa ser descerrado antes de começarem os clientes a achar alívio. Os problemas podem ser tomados um de cada vez, mas em geral vários surgem continuamente. O método do iceberg significa que seja o que for que aponte acima da superfície, ainda quando se trate de um pedacinho do iceberg, constitui material para o aconselhamento. Conforme o conselheiro vai aparando a extremidade superior, mais e mais partes do iceberg aparecem até que chega a hora em que a massa inteira fica à vista. Como questão de fato, dirigir primeiro a atenção aos problemas diminutos, embora assegurando ao cliente que continuarão a investigar cada ponto relevante surgido, capacitou os conselheiros noutéticos a chegarem aos problemas principais muito mais depressa do que por outros métodos. Quando os conselheiros oferecem ajuda desde o começo, embora a ajuda se relacione com questões secundárias, os clientes não têm que ficar esperando desalentadoramente por semanas ou meses ou anos até que tudo tenha sido manifestado e antes de serem feitas quaisquer tentativas para chegar-se a soluções. Tal desânimo é contraproducente e vem a tornar-se uma nova dimensão do problema do cliente. Períodos contraproducentes de espera tendem a estabelecer padrões de ausência de ajuda no aconselhamento que se tornam difíceis de inverter, enquanto que as soluções buscadas logo no início, mesmo de problemas secundários, estabelecem padrões de sucesso que tendem a persistir e a avolumar-se. Dão-se efeitos iniciais crescentes que culminam em prematura liberação do aconselhamento. Ver Provérbios 13 e 12. Não há nada na Bíblia que indique que é preciso esperar por mudança. Em toda parte, trata-se nela a mudança imediata, se não completa, como algo exequível. Em cada uma das sessões, o conselheiro pode dizer ao seu cliente: hoje mesmo Deus pode fazer que as coisas fiquem diferentes. Focalizar as soluções bíblicas desde o início é um meio de demonstrar essa verdade. Aconselhamento em equipe. O emprego do aconselhamento feito em equipe é pressuposto através deste livro todo, como talvez tenha ficado
patente para o leitor. Os conselheiros consideram o aconselhamento em equipe como uma das opções, desde que é um método amplamente usado por eles com êxito. Deve-se dizer uma palavra acerca do aconselhamento feito com equipes. Por que fazer aconselhamento com equipes? Primeiro, porque na Escritura o princípio do esforço em equipe é consistentemente exposto como uma prática eficiente. Cristo trabalhava com os discípulos, Paulo trabalhava e viajava com uma equipe. Jesus enviou em missão os 70, de 2 em 2. Eclesiastes afirma que melhor é serem 2 do que um, porque se um deles cair, o outro levanta o seu companheiro, e que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4, 9 a 12. Essa ideia de auxílio mútuo é fundamental no aconselhamento em equipe. O aconselhamento em equipe provê ajuda de várias espécies. Enquanto um membro da equipe está falando, outro pode dedicar tempo a pensar e a observar. Outro pode fazer anotações mais numerosas, pode ir procurando passagens da Escritura ou pensar nas maneiras possíveis de estruturar o restante da entrevista de aconselhamento. Pode procurar folhetos para distribuir sem interromper a sessão e pode anotar deveres no caderno de tarefas de casa do cliente. A presença de uma equipe de conselheiros capacita os conselheiros a participarem em revisões mais significativas do caso depois da sessão de aconselhamento. Relatórios alegadamente verbais ou simples notas feitas depois não são de modo algum suficientes para esse fim. Quase sempre as verificações feitas em seguida ao aconselhamento padecem do fato de que a informação vem através do crivo exclusivo da personalidade de um indivíduo que está muito envolvido subjetivamente. Quando os demais reúnem fatos através dele e examinam o caso através dos olhos dele, se ele se desviou para problemas fora do assunto, se ele omitir fatos importantes, se ele conduzir a sessão em direção errada, não há como sabê-lo. Toda e qualquer discussão que se faça fica em completa dependência de uma fonte e de uma somente. Pode-se manter discussões pós-aconselhamento significativas e deveras proveitosas, onde 2 ou mais conselheiros podem comparar suas notas. Isso constitui um grande recurso para os conselheiros. Podem preencher lacunas com as observações uns dos outros e avaliar-se mutuamente. O problema com as anotações literais e outras notas é que os conselheiros deixam de observar em si mesmos muitas falhas, visto que essas falhas nunca são registradas nem discutidas. Elas se repetem com frequência e acabam ficando habituais. Precisamente o que os conselheiros precisam aprender, a fim de evoluírem, é que cometem erros. Os conselheiros necessitam ver o seu trabalho de aconselhamento como outros o veem. Naturalmente, para o valor máximo da avaliação recíproca, uma relação noutética franca deve existir entre os próprios conselheiros. Há outros valores do aconselhamento em equipe. Os conselheiros podem aprender dos exemplos uns dos outros. Segurança é dada pelo fato de haver uma testemunha presente ao que foi dito, especialmente quando se levantam questões sexuais. O aconselhamento em equipe, como o aconselhamento múltiplo, impede quase toda a conversação e ação provocante que constitui a especialidade de certas clientes femininas. O aconselhamento é um trabalho duro e tedioso e pode envelhecer velozmente. As diferentes formas de estímulo que o aconselhamento em equipe propicia ajudam cada um a prosseguir em meio às circunstâncias difíceis.
O aconselhamento em equipe também permite que outras pessoas recebam treinamento em situações concretas de aconselhamento. Há desvantagens. Aconselhamento em equipe significa amarrar 2 ou mais pessoas por hora de aconselhamento. Todavia, o aconselhamento dá rápidos resultados, pois possibilita a maior número de pessoas o recebimento de ajuda. Nem todo conselheiro aborda os clientes precisamente da mesma maneira, e isto bem pode ser que seja bom. A individualidade tem o seu lugar próprio no aconselhamento, como acontece em todas as outras esferas. Contudo, se os conselheiros não aprenderem a trabalhar juntos em harmonia, como uma verdadeira equipe, o resultado será a confusão. Os conselheiros notéticos em equipe consideram como requisito a capacidade de neutralizar as suas diferenças. Logo, aprendem a trabalhar alternadamente, de modo que as sequências de pensamento iniciadas por um conselheiro não sejam interrompidas por outro. A fim de evitar que haja linhas cruzadas, um conselheiro pode indicar a outro por um gesto ou aceno que concluiu uma linha de pensamento e quer deixar o terreno ao outro. Outro conselheiro pode dizer mais diretamente ao seu colega: Marcos, o que você acha da resposta que Maria acaba de dar? É importante que um dos conselheiros se encarregue de cada caso. Tanto os conselheiros como o cliente devem saber quem é essa pessoa. Dessa maneira, a responsabilidade é posta sobre um só indivíduo. Entretanto, se por doença ou algum outro motivo o conselheiro encarregado não puder atender a uma dada sessão, algum outro que esteve participando com ele do caso pode prontamente fazer as vezes dele. Assim é que os clientes não se veem na contingência de perderem sessões em pontos importantes. Poderá haver ocasiões em que os casos deverão ser transferidos de um conselheiro para outro. Se um conselheiro sente que não está conseguindo progresso, deve ser bastante franco para admiti-lo e para passar o caso para alguém que esteja em condições de realizar um trabalho mais adequado. O pastor como conselheiro de equipe. O aconselhamento também pode chegar a um ponto em que talvez seja recomendável que um conselheiro estranho chame o pastor do cliente. Quando se vai chegando ao fim do aconselhamento, é necessário fazer uma transferência. Então, em vez de uma sessão de instruções de despedida, faz-se uma sessão de transferência. O próprio cliente resume o que aconteceu até então, em que consistia o seu problema no início do aconselhamento, que soluções foram alcançadas, que compromissos foram assumidos, o que foi aprendido, o que resta ser feito. Isso tudo é realizado sob a direção do conselheiro, que vai completando detalhes quando necessário for. O pastor deve compreender precisamente em que ponto está o cliente no momento, como chegou até ali e de que situação ele veio. É desejável que outros conselheiros procedam a uma transferência para o pastor quando problemas teológicos precisos requeiram respostas e nas situações em que outras questões tenham surgido, questões que poderiam ser discutidas com maior proveito pelo pastor do que por outro conselheiro. Alguns problemas pertencentes à igreja local tornam desejável a transferência. Isso é especialmente válido sempre que possa ser necessária alguma ação disciplinar. Quando o cliente que foi confrontado noteticamente quanto ao seu pecado reconhece a sua necessidade de confessar o pecado e demonstrar arrependimento diante de outras pessoas,
ou diante dos presbíteros, ou diante da igreja, quase sempre é necessário fazer uma transferência para a esfera pastoral. Se por alguma razão foi impossível convocar o pastor para a consulta, o cliente pode ser enviado ao pastor para informá-lo pessoalmente. Toda vez que isso se dê, o cliente orientado deverá fazer um sumário de tudo quanto irá dizer, de modo que não omita nenhum ponto de importância vital. A transferência geralmente é mais desejável desde que ela propicie uma ponte que ligue o aconselhamento feito num centro especializado a um aconselhamento ou ação disciplinar futura que terá prosseguimento na igreja. Também é útil o conselheiro interpretar fatos para o pastor do ponto de vista do conselheiro. A sessão de transferência permite ao conselheiro e ao cliente fazerem uma avaliação sobre o caso, e isso de ambos os pontos de vista. É muito indesejável que os conselheiros deem informação sobre o cliente ao pastor em particular. É muito melhor fazê-lo na presença do cliente. O aconselhamento estimula os clientes a serem abertos, francos e sinceros para com as pessoas que têm o direito de participar de suas vidas. Os conselheiros devem dar bom exemplo aos clientes, negando-se a ocultar informação ou a falar secretamente acerca dos seus clientes por trás. Se há algo que precisa ser feito, que o seja na frente do cliente. Depois, não pode haver nenhuma suspeita, nem qualquer questão, nem dificuldades posteriores provenientes de atitudes tomadas secretamente. Tudo que o conselheiro vai dizer, seja coisa boa ou ruim, seja lá o que for, deve ser dito na presença do cliente. Entretanto, deve-se obter do cliente permissão para a entrevista de transferência. Comunicação não verbal. É importante que os conselheiros aprendam a ler rostos, ações e gestos, como Paulo fez. Nota-se a habilidade com que ele interpretava as reações não verbais, por exemplo, em Atos 14, 8 a 10. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Paulo era agudo observador em plena multidão enquanto pregava. Paulo pôde distinguir um único homem que tinha fé para ser curado e o fez fixando nele os olhos. Vendo que possuía fé, Paulo disse: apruma-te direito sobre os pés. Chega o momento em que o bom conselheiro pode ver que o cliente está pronto para tomar uma decisão ou para lançar-se à ação. Às vezes, todo o procedimento do cliente indica isso. Geralmente, algum elemento específico desse procedimento dá a chave. Por exemplo, semblante sisudo ou atitude hesitante, indicando tomada de decisão. Nesse ponto, o conselheiro, a semelhança de Paulo, deve desafiar o cliente a dar o passo seguinte por meio da fé. Às vezes é justo quando o cliente faz os maiores protestos que ele está quase pronto para começar a aquecer a palavra de Deus no aconselhamento. As pessoas frequentemente se conduzem como quando estão prestes a comprar um automóvel. O bom vendedor sabe quando o freguês está pronto para fazer a compra. O freguês começa a bater com os pés nos pneus ou a praticar algum outro ato sem razão de ser. Começa a fazer perguntas que pouco interessam ao negócio em vista. Talvez até faça forte oposição.
sentindo fraquezas nas suas defesas, acha que deve promover uma espécie de resistência final antes de render-se. Às vezes, quando as pessoas se tornam mais veementes em sua resistência, em que não haverão de fazer o que Deus exige que façam, na verdade, estão prontos para fazê-lo. Evelina teimava que não queria, em hipótese alguma, fazer as pazes com sua sogra, posto que admitisse que precisava confessar ressentimentos de há muito arraigados e que deveria procurar reconciliação. Era cristã e concordava em que isso era o que Deus requeria dela. Apesar disso, recusava-se categoricamente a fazê-lo. Sua derradeira expressão ao sair para casa foi: "Não irei nunca." No dia seguinte, à noite, Evelina telefonou ao seu conselheiro e lhe disse, triunfante: "Eu fui." Sueli, outra cliente recalcitrante, insistia em afirmar que jamais voltaria à sua igreja, que o aconselhamento a que se submetera tinha sido inútil e que ela não chegara a parte alguma. O conselheiro percebeu que as suas palavras e ações lembravam os pontapés nos pneus e disse-lhe, pois: "Sueli, para mim isso soa como se você não tivesse mais argumentos para resistir à palavra de Deus. Não é verdade que você está a ponto de resolver-se a fazer a vontade de Deus? Por que você não volta àquela igreja, enfrenta aquela gente e se acerta as coisas?" "E acerta as coisas," Sueli replicou. "Está bem, vou fazer isso." E o fez. Poder-se-iam mencionar outras técnicas, mas estas indicam claramente a direção que as técnicas noutéticas seguirão, apropriando-se das pressuposições bíblicas e se desenvolvendo delas. O método não é mais neutro do que o princípio, uma vez que os dois estão tão estreitamente entrelaçados que não se podem separar. Como questão de fato, conflitos de toda espécie ocorrem mais frequentemente quanto ao como do que quanto ao que. Em geral, não é difícil chegar a um acordo sobre objetivos nobres. A dificuldade entra nos pontos acessórios. Daí porque é continuamente necessário desenvolver novos modos e meios, partindo dos princípios noutéticos, e aí está. Porque estes oferecem uma das mais frutíferas áreas para estudos adicionais.